Boa tarde, crianças. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje a tia voltou para fazer mais uma lição para vocês. As lições de trás que estavam faltando, tá? A número 1 e a número 2. A número 2 a tia vai gravar amanhã com a tia Vitória, tá bom? A lição está na revista Aprender Mais, tá? E eu queria pedir para todos os pais, todas as mães, estarem completando as atividades com as crianças e me mandando no privado para me corrigir, tá? A tia já tinha falado com algumas mães sobre isso. Ontem também eu mandei mensagem para algumas mães. Se faltou alguém, me chama no privado que eu mando, tá? Quem não tiver a revista, me fala que eu vou xerocar e vou deixar na sua casa a xerox da atividade para você estar fazendo para as crianças, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, o título é Um Retorno à Liberdade. Nada mais do que nós estamos vivendo, né? Um retorno à liberdade. Estamos lutando pelo nosso retorno à liberdade. Estamos vivendo em uma época agora difícil, onde a gente está presos dentro da nossa casa, mas que sabemos que cremos num Deus vivo, um Deus que tudo pode e que em breve iremos sair. Só que assim, a tia quer falar de outro retorno à liberdade. O que aconteceu? A nossa revista, da nossa lição 1, fala que Josué, lembra da história de Moisés e Josué, que ele levou o povo à terra prometida. Então Josué, quando ele veio a morrer, o povo de Deus voltou a fazer várias coisas de errado que desagradavam a Deus. E assim, nós sabemos que o povo de Deus, eles eram conhecedores da verdade, né? Da verdade. Eles conheceram a verdade, eles conheceram Deus através de todo aquele conhecimento que Josué, que Moisés passou para eles. Eles puderam sentir a presença de Deus em vários momentos, a presença de Deus no fato das coisas acontecerem, a abertura do mar para eles passarem, quando eles saíram do Egito. Então tudo isso eles viveram essa experiência com Deus e eles conheciam a verdade. Só, gente, que depois que Josué veio a morrer, o povo de Deus começou a fazer coisas muito feias. Eles começaram a desobedecer, a praticar desobediência. Eles praticaram a desobediência. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram, gente, a mentir. E aí, depois de tudo isso, eles passaram a viver sendo escravos do pecado. Eles voltaram a ser aprisionados, entendeu? E eles voltaram a ser escravos do pecado. E aí, o que acontece? Eles voltaram a sofrer, porque eles perderam a presença de Deus. Porque a partir do momento que a gente faz coisas que desagradam a Deus, a gente passa a perder a presença de Deus dentro da gente, a presença do Espírito Santo. E aí a gente começa a sofrer. Então a gente passa a ser escravos do pecado com a desobediência. Então, eles lembraram. Gente, a gente adorava um Deus só, um Deus que tudo pode, um Deus que é dono de quê? Da verdade. Então, eles voltaram a clamar, se ajoelharam, oravam, eles clamavam ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia deles, né? E então, Deus lá do céu ouviu e Deus pensou: não posso deixar o meu povo desamparado. Gente, às vezes nós somos assim, não somos merecedores da misericórdia de Deus. A gente às vezes pecamos, desobedecemos e deixamos Deus com o coração triste. Só que quando a gente passa a fazer isso, a gente passa a ficar com o coração sujo. Porque a gente não passou a ser escravos do pecado? Porque a gente começou a desobedecer? Só que aí, gente,
Deus teve misericórdia. E aí Deus levantou um jovem chamado Otoniel. Otoniel, ele era sobrinho de Caleb. E aí ele já tinha provado para Deus em outras batalhas dele que ele era um homem de Deus, que ele ia guerrear e que ele ia vencer. E Deus levantou Otoniel e falou para Otoniel: vai lá, Otoniel, salva o meu povo, guerreia com eles contra as nações que estão contra eles, porque foi levantado várias nações contra o povo de Israel. E aí Otoniel foi lá, como um homem de Deus, homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo. E Otoniel foi e lutou contra o rei da Mesopotâmica, né? E devolveu a liberdade ao povo de Israel. Gente, trazendo para a nossa vida, que a tia sempre fala para vocês, que a gente temos que trazer a nossa lição que a gente aprende, que é tirada da Bíblia, tá? Que foi escrito por homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, tá? A Bíblia é o único livro que tem o seu autor para revelar pra gente todo o significado dele na hora que a gente tá lendo. Por isso que a tia fala que antes que a gente comece a ler a Bíblia, a gente tem que orar, porque aí o Espírito Santo vai revelando pra gente. E é muito legal quando o Espírito Santo faz isso. Só que a gente tem que fazer, sabe o quê? A gente tem que nos esvaziar das coisas ruins. E aquele povo, naquela época, eles precisaram se esvaziar do que estavam incomodando a Deus e que estavam deixando o coraçãozinho deles triste, escuro, cheio do pecado. Eles precisaram se esvaziar. E a tia trouxe aqui, ó, uma garrafa. Essa garrafa é como se fosse nós. Essa água, ela tá branquinha porque a tia não conseguiu, não teve ideia do que colocar aqui dentro para ela ficar pretinha. Mas assim, essa garrafa é como se fosse nós, entendeu? E aí quando a gente faz coisas erradas, a gente precisa se esvaziar. Só que para a gente se esvaziar daquilo que está nos machucando, daquilo que está nos aprisionando ao pecado, daquilo que está deixando o nosso coração sujo, para a gente se esvaziar daquilo que não agrada o coração de Deus e que a gente venha ter um coração limpo e puro, como diz a palavra de Deus, porque aqui no nosso versículo ele fala: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a verdade que é Cristo, ele vai nos libertar de tudo aquilo que deixa o nosso coração sujo. E aí, o que acontece? A gente precisa se esvaziar de tudo isso. E a tia trouxe um exemplo para vocês, que foi a garrafa. Então, assim, como que a gente vai se esvaziar disso? A gente vai se esvaziar orando, pedindo a Deus que nos livre de todo o mal, vigiando, que é quando o mal vier pra gente. Lembra que a tia deu o exemplo de quando o amiguinho brigou comigo, bateu em mim? A gente não pode revidar da mesma forma. A gente tem que orar por um amigo, porque assim a gente vai estar ensinando para ele que nós servimos a um Deus que não gosta de briga, que gosta da paz, que transmite alegria. A gente já estudou sobre isso. Então, assim, e aí a gente tem que se esvaziar. Então, tá aqui essa garrafa, que somos nós. Então, a partir do momento que nós resolvemos nos esvaziar, deixar que o Espírito Santo entre dentro da gente e se esvaziar de tudo aquilo que nos faz mal, a gente começa a abrir o nosso coração. E quando a gente começa a abrir o nosso coração, olha só o que acontece. A gente vai se esvaziando de tudo aquilo que faz mal pra gente. A gente vai deixando o nosso coração limpo. A gente vai deixando que Deus age em nossa vida. E tudo aquilo que é mal, que não agrada a Deus, que deixa Deus triste conosco, vai saindo de dentro da gente. E a gente vamos ficando limpos, cheios do Espírito Santo. Então, que você hoje, você aprenda a se esvaziar de tudo aquilo que está te deixando o coração de Deus triste. E aí vocês vão se esvaziar. Só que quando a gente fecha o nosso coração, a gente volta a dar
liberdade para que o mal haja dentro da gente. Então a gente tem que sempre se manter vazio do que não é bom. A gente tem sempre que se manter com o coração limpo e deixar que Deus entre, deixar que o Espírito Santo de Deus entre, e estar sempre se esvaziando do mal e se enchendo do Espírito Santo. E a gente vai sempre ficar com a presença de Deus quando a gente faz isso. E aí, crianças, tem uma coisa muito legal, que além da gente se esvaziar daquilo que está incomodando a Deus, aquilo que está ruim, deixando nosso coração limpo, o Espírito Santo, ele não quer só nos encher da presença dele. O Espírito Santo, ele quer nos encher, e ele quer transbordar a nossa vida com a presença dele. Ele quer que a gente seja tão cheio dele, ao ponto que a gente vai transbordar, que a gente vai transbordar tanto que o Espírito Santo que está dentro da nossa vida vai alcançar outras vidas, e a gente vai estar transbordado, cheio da palavra de Deus. Então que vocês hoje, nesse dia, que vocês aprendam com essa experiência, que vocês aprendam a se esvaziar, que nós aprendamos a se esvaziar do que nos faz mal, e que nós possamos vir ser cheios do Espírito Santo, e que a gente dê tanto lugar para o Espírito Santo, que nós venhamos transbordar, tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje, que é a lição número 1, tá? Da revista, que é um retorno à liberdade. Então estaremos livres do pecado, porque Deus entrou no nosso coração, o Espírito Santo nos alcançou e estamos vivos, porque Deus é o Deus vivo. Estamos plantados sobre um Deus vivo, um Deus que tudo pode, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e que Deus possa estar sempre com vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Tchau!